Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Hoje é dia de Fluminense. Você mal percebeu, mal piscou. Já se passaram já 2 dias e já tem Fluminense de novo. Fluminense joga nesse sábado contra o Atlético Mineiro, jogo importante. Depois daquele vexame que a gente teve na quarta-feira, a gente voltar agora com a cabeça erguida para a gente conseguir esses 3 pontos e continuar na parte de cima da tabela. Então solta a vinheta aí, esse é o pré-jogo mais completo que você vai achar aqui no YouTube. Solta a vinheta e bora para mais um pré-jogo de Flusão. Bora! Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. E tudo desse canal aqui é a gente sempre falar sobre o Fluminense, falar tudo que engloba sobre o Fluminense, notícias, escalações, tudo que tem sobre o Fluminense envolvido, a gente sempre aborda aqui nesse canal. Então eu peço que você se inscreve neste canal aqui e a gente vai para mais esse pré-jogo entre Fluminense e Galo, Fluminense Atlético Mineiro, do jeito que você preferir falar. Beleza? Para a gente começar esse pré-jogo, como de costume, a gente sempre vai começar aqui falando da tabela do Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro é muito importante. Essa rodada é uma rodada bastante difícil e vamos aqui fazer uma simulação de como vai ser essa rodada no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, onde vai favorecer mais o Fluminense nesta situação. Beleza? Então você vai deixando seu like aí. Enquanto a gente vai analisando a tabela, todos os jogos, você vai deixando o like, se inscrevendo no canal e comentando aí o que você está achando. Show de bola, galera? Vamos que vamos. O pessoal tá aí. A tabela terminou dessa forma. O Fluminense perdeu sua vaga no G4 para o Flamengo, depois de ter ganho do Remo na última partida. E agora a gente vem buscando firme voltar na parte de cima da tabela ali. Curitiba está aqui encostando também, com 13 pontos também. 3 times com 13 pontos. Então, um campeonato bastante disputado neste começo. E aqui amargando a zona de rebaixamento, mesmo com a vitória em cima do Santos, o Internacional continua aqui na zona de rebaixamento. Junto de Botafogo, junto de Cruzeiro também, que não venceu 7 rodadas. Já o Cruzeiro não conseguiu nenhuma vitória. E também tem o Remo aqui, que está na mesma situação do Cruzeiro, porém sofreu mais gols nessa situação. Vamos fazer aqui a nossa tabela planejada. O primeiro jogo vai ser hoje, né, nesse sábado, entre Red Bull Bragantino e Botafogo, jogo às 4 horas da tarde. Para mim, esse jogo aqui, o Botafogo consegue vencer do Bragantino, conquista sua vitória. Jogar lá em Bragança é difícil, mas acho que o Botafogo tem potencial para vencer, sim, do Red Bull Bragantino. O único jogo também que vai ter 6h30 é o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense aqui, na minha opinião, faz um jogo de 3-1 para cima do Atlético Mineiro. Por mais que a gente tenha um time bom, o Atlético também tem um time bom, com jogadores com nomes consagrados. Para mim, o Fluminense tem totais condições de vencer, porque a gente consegue ter um time mais entrosado. E, na minha opinião, a gente consegue sair com essa vitória aqui. E eu vou cravando já o placar de 3-1. O único jogo que eu cravo o placar, que eu aposto o placar aqui com vocês, é o jogo Fluminense. O resto eu coloco 1-0, colocando no sentido como vitória. O jogo entre São Paulo e Palmeiras vai ser um jogo bem legal de assistir também. Roger Machado já deu o ar da graça dele, aparecendo no São Paulo. Já perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa, fora de casa. E agora vai enfrentar o Palmeiras, que é um adversário duríssimo. Para mim, aqui o Palmeiras volta a vencer. Vence do São Paulo, que vai amargando a sua segunda derrota no campeonato. Remo e Bahia, um jogo bastante difícil. Remo precisando vencer a qualquer custo. E o Bahia que tá jogando um futebol muito bem vistoso. Mas, na moral mesmo, eu acho que o Remo surpreende. E o Remo sai vencedor dessa partida aqui. E vai aqui, chega aqui a 6 pontos aqui. E conquista a primeira vitória lá no Mangueirão lá. Atletiba, temos um clássico já nesse domingo. Atletiba, o Atlético Paranaense e Curitiba. Esse jogo aqui vai ser um jogo muito top, tá? O jogo que... Então, os dois times estão jogando um futebol muito legal de se ver. O Curitiba está aqui na 6ª colocação e o Atlético Paranaense em 8º. Os dois estão dando o que falar, estão sendo praticamente as surpresas do campeonato até o momento. E para mim aqui vai dar um empatezinho entre o Atletiba, que não é nada mal para os dois. Cruzeiro Santos, Cruzeiro aqui, gente, é difícil esse jogo. O Neymar tá precisando jogar a todo custo, o Cruzeiro tá precisando vencer de qualquer jeito. Cruzeiro que
contratou o Arthur Jorge, o treinador Arthur Jorge, para ser o mais novo treinador. E ainda não chegou ainda, provavelmente não esteja disponível para treinar o Cruzeiro, para estar na frente do Cruzeiro nesse jogo no Mineirão. Mas, para mim aqui, o Santos está com o Cuca também como treinador. Isso me preocupa, porque eu não consigo entender o Santos vendo o Cuca como uma solução dos problemas para o Santos, para querer fazer, tipo assim, vamos chamar o Cuca que o Cuca resolve, que o Cuca é o treinador que vai fazer o time do Santos voar. Eu acho que não vai acontecer isso e o Santos vai perder esse jogo e o Cruzeiro vai ganhar. Beleza? Já é o terceiro jogo que eu falo que o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro não ganha, né? Vamos ver, não sei se eu tô dando azar pro Cruzeiro toda vez, mas é complicado. Vasco e Grêmio aqui, o Vasco tá muito bem e tudo. O estádio São Januário vem lotado. Eu acho que depois da partida do Grêmio e Vitória, aquela lesão lá, toda solidariedade ao Marlon também, que teve uma lesão muito difícil, vai ficar muitos meses fora, praticamente anos aí, para conseguir voltar ao estado normal do pé, porque ele quebrou muito feio lá, enfim. É uma cena muito. Se você não consegue ver cenas fortes, nem veja, sabe? Mas é muito difícil, dá um negócio estranho assim. Mas o Vasco ganha esse jogo aqui do Grêmio aqui, na minha opinião. Vitória e Mirassol. Esse jogo aqui, o Mirassol precisa muito vencer. E o Vitória precisa continuar permanecendo, buscando o máximo de pontos que ele conseguir na rodada do Campeonato Brasileiro para não conseguir ser rebaixado. Porque sempre o Vitória chega como um time para escapar do rebaixamento. E o Jair Ventura está fazendo um excelente trabalho no Vitória, diferente do Rafael Guanais, que está tentando se reencontrar com o time do Mirassol. Mas para mim aqui o Mirassol consegue ganhar esse jogo aqui e consegue uma vitória que dá uma respirada pro time de não, então é empate, né? Dá respirada pro time de Mirassol. Internacional e Chape, o Internacional venceu o último jogo, né? Estão vindo embalados, estão vindo confiantes. Eu acho aqui que o Internacional conquista sua segunda vitória de novo e consegue respirar um pouco mais aliviado nessa rodada. E o último jogo da noite é o jogo entre Corinthians e Flamengo. Esse jogo aqui, sem dúvida nenhuma, que o Flamengo ganha esse jogo aqui do Corinthians, que não está jogando muito bem. E na minha opinião aqui vem uma vitória do Flamengo lá na Neoquímica Arena em cima do Corinthians. E assim terminaria a rodada do Campeonato Brasileiro com a gente aqui em segundo e terceiro lugar, encostado aqui entre Flamengo e Palmeiras. Essa é a minha opinião e para mim assim com todos os resultados aqui seria assim o meu ponto de vista que terminaria o Campeonato Brasileiro nessa oitava rodada. Agora vamos falar do jogo. Jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro é marcado para o jogo de número 110 na história entre as duas equipes. Todos foram 69 jogos até o momento, com 34 vitórias nossas, 31 empates e 44 vitórias do Atlético Mineiro. Muito me espantou também esse grau de diferença de derrotas que o Fluminense tem para o Atlético Mineiro. São 10 derrotas, são diferença de 10 ali entre vitórias e derrotas do Fluminense. O Fluminense está na desvantagem entre o confronto contra o Atlético Mineiro. E com isso, o Fluminense na última partida ganhou aquele jogo de 3-0, que o Galo não jogou nada lá no Maracanã, que teve gol do John Kennedy e tudo. A arbitragem foi até do Davi Lacerda. A gente estava vindo embalado no Campeonato Brasileiro e a gente conseguiu implementar uma vitória muito importante naquele dia lá contra o Atlético Mineiro. Mas tá aí os times, 110 jogos entre Atlético Fluminense e Atlético Mineiro. E será a nossa vitória número 35 para a gente diminuir cada vez mais essa diferença entre os dois times. Você já chegou a se perguntar qual que é o maior artilheiro entre Fluminense e Atlético Mineiro? Rapaz, muito me surpreende, porque é atual, bem atual. É um dos nossos maiores ídolos. E tá aí, galera. Nosso maior artilheiro do confronto entre o Fluminense e Atlético Mineiro. O cara que fez mais gols contra o Atlético Mineiro se chama Dom Fredon, o nosso maior ídolo da história do Fluminense. Segundo ali, na verdade, porque o Castilho é o primeiro. Mas Fred aqui fez 6 gols na história contra o Atlético Mineiro. Foi o maior goleador na história do confronto. Depois aqui em segundo vem Vicentino e Russo. E depois aqui temos uma menção rosa para Magno Alves,
Temos aqui Henrique Dourado com seus 3 gols, Germán Cano com seus 3 gols também, Samuel Xavier com seus 3 gols também em cima. Tem Serna com 3 gols também. O Serna é um cara que gosta bastante de fazer gol no Atlético Mineiro, né, por si só. Marquinho de 2012, né, 2017, depois chegou a voltar. Tem Gustavo Scarpa também. Enfim, que tá até jogando no outro time, né? Mas no próprio Atlético Mineiro, mas tá aí os nossos maiores artilheiros da história do confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, né? Tomara que o Senna entre no jogo, não vai começar como titular de novo, mas que depois a gente vai ter bastante surpresa nessa escalação aí como um camisa 9. Mas se for o Senna que for começar esse jogo, que o Senna entre e faça por merecer essa vaga aí e consiga fazer mais gols em cima do Atlético Mineiro, né? E ser o maior carrasco do Atlético Mineiro. Olá, pessoal, as prováveis escalações na tela a partir de agora. Escalação do Atlético Mineiro, gente, eu confesso para vocês que o Atlético Mineiro não é um time que eu estou acompanhando muito no futebol, mas veio com um time com o Everson no gol, uma formação no 4-3-3, beleza? Com um Preciado na lateral direita, Ivan Roman, o jogador que fez o gol da vitória contra o São Paulo, Júnior Alonso na outra zaga e Renan Lodge. Temos aqui no meio campo Alan Franco como primeiro volante, Tomás Pérez, jogador que está até no meu time do modo carreira no FIFA, porque eu comecei a jogar um modo carreira no FIFA antes dele se transferir para o Atlético Mineiro. E está aqui o Tomás Pérez no Atlético Mineiro agora. Vitor Hugo também, um jogador que jogou ano passado no Santos, hoje joga pelo Atlético Mineiro. E temos aí também o Coelho na ponta direita, Cassierra na ponta esquerda, e o centroavante camisa 9, usando a camisa 7, é o Hulk. O técnico é o Eduardo Domingues. O time do Galo é aquele time que é teimoso de jogar, sempre jogando bola pro Hulk, mas que não vai dar muito certo porque a gente vai conseguir sair vitorioso da partida de hoje. Não conheço muito o time do Atlético Mineiro para conseguir analisar sobre. Sei que o Atlético Mineiro não vem jogando muito bem, não vem conseguindo desempenhar seu bom futebol nos últimos dias, nas últimas semanas. Perdeu a final do Atlético do Campeonato Mineiro e vem aí pressionado para querer dar uma resposta para a torcida. Esse é o time do Atlético Mineiro, escalado pelo treinador Eduardo Domingues, que era treinador do Estudiantes. Mas agora vamos para a nossa escalação de jogo contra o Atlético Mineiro, escalação do Fluminense que vem com surpresas. Escalação do Fluminense aí na tela a partir de agora, galera. Vocês estão vendo aí? Provavelmente a única mudança que a gente tenha é o Guilherme Arana jogando nesse jogo, o René ficando no banco, né? Freitas ainda não vai voltar, porque ainda está com aquele inchaço, aqueles pontos que ele levou no rosto. E o Freitas ainda vai ficar fora dessa partida. O Ignacio provavelmente seja o titular. Na verdade, nesse jogo contra o Vasco, quem jogou na esquerda foi o James, né? Mas provavelmente seja ali os dois ali na zaga. Provavelmente também o Guga entre como o titular dessa partida, sabe? Deu um descanso para o Samuel Xavier. De resto, o meio-campo é o mesmo: Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. Martinelli já deve ter melhorado do mal-estar que teve. E o nosso ataque, John Kennedy saiu sentindo a dor no pubis nessa última quarta-feira. Provavelmente seja preservado na partida de hoje, né? E provavelmente o Castilho consiga essa chance de começar como titular no Fluminense e querer dar uma resposta para a torcida de quem é o Castilho. E também está com uma provável aqui de o Serna também ser o titular desse jogo, né? Um dos dois ali, Castilho ou Serna, estão como prováveis de ser os titulares. Mas tomara que o Castilho consiga ser titular e consiga fazer gols pelo Fluminense, consiga fazer seu primeiro gol e consiga ser um atacante bastante participativo. Porque a torcida está cobrando mesmo do Fluminense, é que o Fluminense tenha um atacante que consiga fazer gol. E se o Castilho corresponder e calar a boca da torcida, vai ser muito importante, porque a gente dá tempo. O Castilho jogou 90 minutos no jogo ainda, sempre entrou faltando 20 minutos para acabar o jogo ali, e é difícil mostrar alguma coisa durante esses 20 minutos, né? Porém, o Castilho está aí como uma peça aí que provavelmente comece como titular nessa partida de hoje. A partida de hoje é do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza é um hábito que parecia bom, mas está mais ou menos hoje em dia. Pelo menos, pelo que eu sei, eu vi um pouco da arbitragem dele no Campeonato Paulista. Achei que ele apitou bem em alguns jogos
É um hábito que vem crescendo bastante no futebol brasileiro aí. Tomara que ele faça uma arbitragem muito boa. Ao todo, com ele, o Fluminense tem 23 jogos. São 9 vitórias do Fluminense, 5 empates e 9 derrotas. Estamos empatados aí entre 9 vitórias e 9 derrotas e com 5 empates, com o Flávio Rodrigues de Souza apitando os jogos do Fluminense. O último jogo que ele apitou foi o Fluminense 1, Ceará 0, aquele jogo que o René faz um gol de falta da lateral e a gente consegue ganhar aquele jogo muito no sufoco em cima do Ceará. E foi esse o único jogo que ele apitou também do Fluminense em 2025. E agora esse é o primeiro jogo que ele apita o Fluminense em 2026, entre Fluminense e Atlético Mineiro. E tomara que ele faça uma arbitragem muito boa, porque hábito bom é hábito que não aparece no jogo. Mas tá aí, galera. Jogo hoje às 18h30, horário aí que é complicado, alguns esquecem, alguns não conseguem ver na hora, porque muitas pessoas trabalham, mas é um horáriozinho de sábado ali, anoitecendo ali, bom ali pra gente conseguir assistir e começar o nosso final de semana, que se Deus quiser seja com uma vitória do Fluminense pra gente continuar bem no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, jogo hoje às 18h30, transmissões do Premier, beleza? Tudo canal fechado do Premier, Sport TV, enfim. Todos esses canais aí. Jogo no Maracanã, se você puder, vá ao estádio. Se você está me assistindo aqui, vá ao estádio pra gente comparecer para esse jogo do Fluminense. E bora que bora apoiar o Fluminense cada vez mais, porque passou esse jogo contra o Vasco, sei que é um baque muito grande, dá um desânimo muito grande, porém, que a gente levante a cabeça, é difícil esquecer, mas que a gente consiga permanecer firme aí para o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. Enfim, esse aqui foi o pré-jogo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Bora que a gente vai acompanhar esse jogo. Depois vai fazer uma análise bem perfeita depois do jogo. E tomara que seja uma análise feliz, não puto do jeito que eu fiz na última rodada aí, falando do Fluminense. Mas que seja uma análise feliz, com uma vitória, mais 3 pontos, pra gente parar na data FIFA muito bem. Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu!